Fala galera, beleza? Bom, vou dar continuidade aos vídeos sobre finanças no metrô e hoje falando sobre valores de impacto em questão de contratos com empresas terceirizadas, né? Quais são os gastos com elas e pegando como exemplo empresas com contratos mais longos, né, ou fixos, enfim, como bilheteria, né, toda forma de bilhetagem, arrecadação, diversas áreas da manutenção, limpeza, serviços gerais, enfim. Com esses contratos, somente no mês de março desse ano, 2021, foram gastos cerca de 23 milhões de reais. Fora esses gastos, com empresas terceiras de contratos temporários, esporádicos, enfim, somam mais cerca de 100 milhões de reais. Aí tem questão de sistema, implantação de sistema, tem outros tipos de serviços aleatórios aí, mas uma curiosidade dentro desses esporádicos é que somente em mês de março também houve um gasto com aluguel de veículos de cerca de 500 mil reais. Outros meses, em outros anos, também se vê esse tipo de valor próximo com aluguel de veículos, que é algo estranho também. Mas a gente vai focar mais na questão dos contratos permanentes, porque se pegar os 12 últimos meses, né, desses contratos, foram gastos cerca de 300 milhões de reais. É um valor altíssimo se comparar com os valores que poderiam ser de funcionários efetivos, né? Então a empresa não teria esse gasto tão alto. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, mas eu quero colocar aqui a questão desses contratos, porque ao longo da pandemia a empresa, né, o metrô, veio dizendo que estava renegociando diversos contratos com fornecedores, enfim, terceiros de forma geral, para reduzir gastos. Mas o que a gente vê na verdade foi aumento. E aí, como exemplo, né, em 2019, agosto de 2019, uma empresa, né, de manutenção de elevadores recebeu cerca de 3,9 milhões de reais. Em agosto de 2020, ou seja, um ano depois, em plena pandemia, o mesmo tipo de contrato, a mesma empresa para manutenção de elevadores recebeu 4,5 milhões de reais. É estranho já pelo fato de que a empresa, né, o metrô, disse a todo tempo que estava renegociando contratos para reduzir, mas além disso, é mais estranho ainda porque manutenção de elevadores, o comum é quanto mais utiliza, mais manutenção tem. No meio da pandemia, a gente teve uma demanda baixíssima, né? Caiu pela metade a demanda de usuários e, consequentemente, o uso, a utilização de elevadores foi bem menor. Então, seria estranho dizer que houve mais manutenção de elevadores com uma demanda menor do que era antes da pandemia. Então, haver um gasto maior com manutenção de elevadores em tempos de pandemia já é algo estranho. Então, tem vários itens aí de questão de contratos terceirizados, os valores meio estranhos, mas são alguns pontos que eu queria colocar. Além disso, tem outro dado importante, que é a questão de quantidade de empresas terceirizadas fixas, né, de contrato longo, são cerca de 44 empresas, e nessas empresas são cerca de 3.097 funcionários, né, 3.097 terceirizados. Mas o estranho aí é porque em 2017 a gente tinha cerca de 4.600 a 4.700 funcionários terceirizados. Ou seja, as empresas estão recebendo mais, porém tem menos funcionários terceirizados. Então é mais exploração para mais lucro dessas empresas, para ver a perversidade do que é a terceirização. Eu vou dar mais detalhes sobre isso, de questão de funcionários, questão de valores de efetivos e terceirizados no próximo vídeo, mas eu queria deixar já esse tema de terceirização engatilhado, esses pontos que eu mencionei aí, mostrando gastos exorbitantes também, mostrando que mais uma vez a questão não é falta de dinheiro e sim falta de prioridade.
Então, próximo vídeo eu vou aprofundar nessa questão de terceirização e seus gastos. Forte abraço a todos, valeu!